Senhoras e senhores, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo essencial para qualquer investidor. Seja você um investidor iniciante ou você já um investidor experiente. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os melhores setores para você montar uma carteira diversificada de investimentos aqui no Brasil. A ideia é reduzir os riscos, aproveitar as melhores oportunidades e de fato montar um portfólio que performe bem em diferentes cenários econômicos. Então você já viu que esse vídeo vai ser bom. Esse vídeo vai trazer um conteúdo que vai fazer com que você invista melhor, então já deixa o seu like aqui e vem comigo, porque esse conteúdo eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito nessa jornada de investimentos. Antes da gente falar sobre os setores, é importante a gente entender por que diversificar é muito importante. Eu tenho certeza que você já ouviu outras pessoas falarem sobre isso. A diversificação é importante, mas por que de fato ela é tão importante? E o que ela traz para a nossa carteira de resultado de verdade? Pessoal, olha só, o mercado financeiro, o mundo dos investimentos e a economia como um todo é algo imprevisível, e colocar todo o seu dinheiro em um único setor ou em um único ativo acaba sendo arriscado demais. Quando a gente vê aquele monte de previsões, e a gente sempre vê um monte de previsões, tal setor vai andar melhor, previsão para o dólar, previsão para a taxa de juros, você percebe que essa previsão feita, por exemplo, no começo do ano, em janeiro, ela vai mudando de acordo com o que, de fato, o cenário econômico vai mostrando ali pra gente. Então é normal, grandes instituições, eu não tô falando que elas são ruins ou que elas fazem coisas erradas, é que simplesmente a previsão em janeiro é diferente da previsão em junho, em julho, em setembro, em novembro. As coisas mudam porque a economia muda. Então, a diversificação, uma carteira bem diversificada, é algo importante demais para dar mais segurança e mais rentabilidade também. A diversificação acaba servindo como um seguro. Quando a gente investe em diferentes setores, se um desses setores tiver um desempenho ruim, muito provavelmente outros setores vão estar tendo um desempenho bom e vai compensar essa perda do setor que está andando mal. E o melhor, a gente consegue aproveitar várias oportunidades de crescimento porque a gente vai estar exposto a vários mercados, a vários setores. Quando a gente monta uma carteira diversificada, inevitavelmente a gente vai ter mais resultados. Agora, eu vou falar aqui rapidamente sobre os setores. Quais são os setores que realmente são essenciais para uma carteira diversificada aqui no Brasil, lembrando. E outra coisa, é importante lembrar isso em todos os vídeos. Esse vídeo aqui, ele não é de forma alguma uma recomendação de investimento. Não é para você sair comprando ações desses setores aqui só porque eu tô falando. O objetivo desse vídeo aqui é te ensinar, é te dar mais um pouco de conhecimento nessa sua jornada dos investimentos. E você vai pegar esse conhecimento, vai analisar, vai trazer para sua realidade e vai ver se faz sentido para você. Não é porque eu tô falando que a minha opinião aqui é um bom setor que obrigatoriamente ele vai ser um bom setor. Eu quero que você aprenda a investir por conta própria, certo? Então esse vídeo não é uma recomendação de investimento. O primeiro setor, e esse setor é um setor em todos os lugares do mundo, esse setor é um ótimo setor. Aqui no Brasil, ele é um setor melhor ainda, que é o setor bancário. Os bancos aqui no Brasil, eles são extremamente resilientes e ele tem um histórico de ótimos resultados, mesmo em cenários de crise. É muito comum a gente ver que quando a economia do Brasil não está indo bem, estamos cheios de desafios aqui, os bancos continuam lucrando. Aliás, banco é um ótimo setor para a gente investir, né? Banco não dá prejuízo. Banco tem um outro ponto fundamental, né? A maioria das empresas precisa fazer uma dívida, pegar um empréstimo para investir e ela crescer. Banco não precisa nem pegar dívida. O banco, ele usa o dinheiro que ele mesmo recebe dos correntistas para conseguir crescer, para reinvestir nele mesmo. Então, os bancos, eles têm lucros absurdos. O Itaú é o maior banco privado do Brasil. O lucro do Itaú é um absurdo. No ano de 2023, foram 33 bilhões. No ano de 2024, se não bater 40 milhões, vai ser quase que isso. Mas eu acho que vai bater 40 bilhões, desculpa, 40 bilhões, tá? Não tô falando milhões. Gente, é um absurdo. E isso, o lucro líquido. Então, quando a gente vai investir e olha para o setor bancário, é meio que difícil a gente achar um banco ruim. Tem
Tem, talvez os que não são tão bons quanto os grandes bancos. Por exemplo, o Banco Itaú, até o Banco do Brasil, que quem sabe da minha filosofia de investimentos, a nossa estratégia, a nossa metodologia, a gente não investe em empresas estatais. E o Banco do Brasil é uma empresa estatal. Só que eu olho para os números do Banco do Brasil e não tem como falar que é uma empresa ruim. Apesar do governo ser sócio e ser sócio da maioria das ações, ele tem a maioria das ações, ele é o controlador, ele que manda no Banco do Brasil, o governo não consegue atrapalhar o Banco do Brasil, por exemplo, como ele atrapalha a Petrobras. Então o Banco do Brasil é um ótimo banco. O Banco BTG é um banco que vem surpreendendo muito as pessoas, porque até alguns anos atrás ele era um banco de investimento somente. Ele não era para você abrir a sua conta, para você ter sua conta corrente lá. E de alguns anos para cá ele também se transformou, ele abriu mais essa opção e ele tem mostrado um resultado incrível, já batendo o Santander e o Bradesco, que são dois bons bancos também aqui no Brasil, que antes disputavam muito próximo ali do Itaú, principalmente o Bradesco, e agora o BTG já passou eles. Então o setor bancário é um ótimo setor, porque além da estabilidade, a maioria dos bancos pagam ótimos dividendos. O segundo setor para uma carteira diversificada é o setor elétrico. O setor elétrico, ele é muito parecido com o setor bancário na questão das empresas que estão lá. A gente tem mais empresas no setor elétrico se comparado ao setor bancário, e também a gente precisa às vezes se esforçar para achar uma elétrica ruim. Tem, mas a maioria delas são boas empresas, têm uma saúde financeira boa, pagam bons dividendos, e o setor elétrico é um dos mais perenes do mercado, com uma alta previsibilidade de receita. A energia elétrica é um serviço essencial. Na verdade, olha só, uma das primeiras coisas que a gente faz assim que a gente acorda é acender a luz. Então, nos primeiros minutos do seu dia, você já está usando energia elétrica. Eu estou usando energia elétrica aqui o tempo todo. Você está usando também. Eu não escolho a empresa que traz energia elétrica aqui para minha casa. Eu simplesmente tenho que aceitar e pagar a minha conta de energia. Todo ano a energia aumenta. Eu reclamo, mas eu não deixo de pagar. Se eu viajar e ficar 30 dias fora, ainda assim eu vou ser obrigado a pagar a minha conta de energia. Vai ser menor do que se eu tivesse ficado os 30 dias na minha casa, mas ainda assim eu pago, só por ela estar ali à minha disposição. Então o setor elétrico é ótimo. A gente tem ótimas empresas no setor elétrico. Por exemplo, não é uma recomendação de investimento, mas a Engie Brasil é uma ótima empresa. A Taesa é uma ótima empresa, muito conhecida por pagar bons dividendos. A ISA, que é a antiga TRPL, a antiga Transmissão Paulista, agora mudou, porque agora a Transmissão Paulista não está só no estado de São Paulo, então mudou de nome, agora é ISA. A ISA é uma ótima empresa do setor de energia. Então, o setor elétrico, ele, além de tudo isso, de forma geral, ele também é um setor conhecido por pagar bons dividendos. O terceiro setor é o setor de seguros. E seguro é um negócio bom, né? Uma seguradora, ela vende um serviço muito bom. Olha só, por exemplo, o seguro de carro. Hoje tem seguro de tudo, né? A gente tem seguro até de celular. Imagina só, eu faço o seguro do meu carro, eu pago ali, divido em 5 vezes, em 10 vezes, enfim, indiferente. Eu pago por ano para usar aquele seguro. Eu pago e a primeira coisa que vem na minha cabeça é: tomara que eu não precise usar. Então a gente paga algo esperando não usar. Se eu bato o carro, se acontece algum acidente e eu olho e falo, bateu um pouquinho, nem estragou muito, acho que eu nem vou acionar o seguro, eu nem vou usar, ter que pagar a franquia e nem perder meus bônus. Então, olha que modelo de negócio incrível. A gente paga querendo não usar. Se às vezes a gente precisa usar, a gente olha e prefere fazer um pagamento por fora para não acionar o seguro, para não perder os benefícios e não precisar pagar a franquia. Então o setor de seguros é um ótimo setor para a gente investir também. Eu tenho uma opinião diferente de outras pessoas. Tem muita gente que considera o setor de seguros um setor perene. Para mim, ele não é um setor perene como o saneamento, como o banco, como o setor elétrico. Que na minha opinião, só esses três são perenes de verdade. O setor de seguros, para mim, ele não é perene, mas ainda assim é um ótimo setor para a gente investir. E aí a gente tem algumas opções, por exemplo, a Porto Seguro, que é a maior seguradora privada do Brasil. A gente tem a Caixa Seguridade, que pelo que a gente anda vendo, a Caixa talvez se torne uma das maiores pagadoras de dividendos nos próximos 5 a 10 anos. Tem a BB Seguridade, uma empresa muito famosa e muita gente investe,
porque também são empresas reconhecidas como ótimas pagadoras de dividendos. O quarto setor para você ter uma carteira diversificada é o terceiro setor perene que eu acabei de falar, que é o setor de saneamento. E ó, eu falei da energia elétrica agora há pouco, né? Que nos primeiros segundos a gente já está usando serviço de uma empresa elétrica quando a gente acorda e acende a luz. Depois de acender a luz, o que a gente faz? A gente vai no banheiro, a gente usa o banheiro, toma um banho, escova os dentes e nos primeiros minutos a gente já está usando também o serviço de uma empresa de saneamento. E se as pessoas continuarem usando o banheiro, tomando banho, lavando louça, lavando roupa, enfim, tudo que envolva água ou saneamento, esgoto, essas empresas do setor de saneamento vão continuar ganhando muito dinheiro. Então nada melhor do que a gente ser sócio de uma dessas empresas. E tem 3 empresas do setor de saneamento no Brasil que eu considero boas empresas. Uma é a Sabesp, a companhia de saneamento aqui do estado de São Paulo, e ela tem algo muito bom, porque no ano de 2024 ela foi privatizada. Quando ela foi privatizada, em pouco tempo ela já começou a aumentar muito o lucro líquido. Porque uma empresa, quando ela passa por um processo de privatização, ela se torna mais eficiente. Então, quando a gente olha para a Sabesp, para os números dela e pensa no que vai acontecer nos próximos anos, eu acho que é uma ótima empresa para a gente ter na carteira. Não é uma recomendação, mas é uma empresa para você olhar e estudar. A gente tem também a Sanepar lá no estado do Paraná, a gente tem a Copasa no estado de Minas Gerais, são ótimas empresas. Tem um outro setor, o quinto setor, que é o setor de saúde. Pessoal, olha só, aqui no Brasil, cada vez mais a população está envelhecendo e a demanda por medicamentos, por cuidados médicos, por vitaminas, está crescendo cada vez mais. Então, o setor de saúde está em constante crescimento por questão de convênio médico, por questão de exames, e tem algumas redes que funcionam muito bem quando a gente olha para esse setor de saúde. Por exemplo, a Fleury. A Fleury é uma empresa que antes ela era só a Fleury. Laboratório Fleury, onde você vai lá fazer exame de sangue e tantos outros tipos de exame que a gente vai fazer. A Fleury, ou o Fleury, começou a comprar outros laboratórios e a rede Fleury cresceu bastante. A gente tem também a Hypera Pharma, a gente tem a Raia Drogasil, que não é exatamente do setor de saúde, é do setor de medicamentos, né? É o varejo de medicamentos. É uma rede de farmácia, a Raia Drogasil. E ela tem ótimos números e a tendência é que ela continue crescendo cada vez mais. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas buscam medicamentos, estão vivendo mais, fazendo tratamentos de saúde, enfim. A tendência é que esse setor cresça muito mais nos próximos anos. E é um setor menos volátil e como eu falei, com ótimas perspectivas, principalmente no longo prazo. Esses são 5 setores que eu falo, cara, são essenciais. Só que olha só, presta atenção no seguinte: diversificar a carteira é importante, olhar para esses setores mas a gente tem que lembrar também que tem ótimas empresas que não fazem parte desses setores aqui que eu falei. Esses setores são excelentes. Quando você for começar a investir ou quando você já está investindo, você não precisa obrigatoriamente ter empresas de todos esses setores e não precisa deixar empresas de outros setores de fora, porque tem outros setores que não são tão perenes ou usados por grande parte da população, mas que tem ótimas empresas. Por exemplo, uma delas é a WEG. Eu costumo brincar que ela não é do setor perene. A WEG, ela é uma empresa de motores elétricos, se a gente pode dizer assim, de forma bem simplista. Ela faz motores elétricos. Ela não é uma empresa de um setor perene, longe disso. Só que por ela ser muito antiga, ela está desde 80 e poucos, acho que 82, 83 na Bolsa de Valores, existe desde 1964 ou 62, alguma coisa assim, e ela nunca deu prejuízo. Eu brinco que ela é praticamente uma empresa perene, sendo de um setor que não tem nada de perenidade. A gente tem ótimas empresas fora desses setores também. E é importante você saber o momento certo de ir trazendo todas essas empresas para sua carteira, para você ter uma carteira diversificada, porque diversificar é uma das melhores estratégias para a gente reduzir risco e construir uma carteira sólida de longo prazo. Esses setores que eu falei hoje aqui são excelentes setores para a gente começar,
para a gente continuar investindo. Então, seja para o investidor iniciante, seja para o investidor mais avançado. Só que também lembre-se de duas coisas. Estude as empresas dentro de cada um desses setores. Não é porque está no setor que eu falei que ela é boa de verdade. E olhe também para empresas que estão fora desse setor. Existe uma lógica para a gente fazer isso. Existe algumas coisas que a gente precisa olhar, porque mais importante do que o setor, mais importante do que qualquer coisa é a empresa que a gente investe. E se você quer aprender a investir nas empresas certas, a analisar as empresas, como que eu vou olhar para empresa e não para ação? A gente não investe em ações, né? A gente investe em empresas. Como que eu vou saber se uma empresa é boa, mesmo fora desses setores? Eu vou deixar aqui na descrição o link do Bolsa de Valores para Iniciantes. Esse livro aqui que é um verdadeiro guia para o investidor iniciante, para o investidor mais avançado, para quem quer investir na Bolsa de Valores, para ter patrimônio, para construir um patrimônio, para receber dividendos todos os meses, com segurança, com lucratividade. Eu vou deixar o link aqui na descrição com uma condição especial e com frete 100% grátis. Certo, senhoras e senhores? Então agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários quais setores que estão na sua carteira já. Você já investe em algum desses setores? Ou melhor, também me fala o seguinte: qual empresa que você tem na sua carteira que você acha que é boa, mas que não faz parte de nenhum desses setores? Eu quero saber qual a empresa que você acha uma ótima empresa que não faz parte desses setores aqui, considerados os melhores setores para a gente ter numa carteira de investimentos. Então, senhoras e senhores, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos que estão nessa jornada de investimentos junto com você. E não se esqueça, lembre-se sempre, investir é o caminho ideal para você alcançar os seus objetivos financeiros. Faça isso com sabedoria, certo? Até o próximo vídeo e bons investimentos.